Olá, graça e paz, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso Café com a Palavra. Mais uma vez estamos aqui felizes por essa oportunidade e que em nome de Jesus eu tenho certeza que grandes coisas farão através dessa palavra, porque para mim já fez algo, tenho certeza para aqueles também que virem, ouvirem, né, e tomar decisão, tenho certeza também grandes coisas o Senhor fará. Em nome de Jesus, eu peço mais uma vez, né, para aqueles que não são inscritos possam se inscrever, aqueles que ainda não curtiram que possam curtir, quiserem comentar, fique à vontade, seja positivo, negativo, o importante é que as pessoas possam realmente compartilhar conosco aquilo que o que ouviram, da forma que ouviram, porque tem mesmo as críticas também constroem, né, bons projetos. Então, que em nome de Jesus vocês puderem também transmitir essa mensagem a outras pessoas, né? Compartilhar, tenho certeza que vai ser uma bênção para todos nós. Amém? Vamos direto também para a palavra. Gênesis 21, no versículo 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou a brasa para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai: Meu pai. E Abraão respondeu: Sim, meu filho. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar e em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Amém. Meus queridos, minhas queridas, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a criação, né? Como nós temos feito com os nossos filhos. Isso é uma palavra assim que para mim é muito forte, porque eu tenho visto nos dias de hoje as pessoas, né, reclamarem muito o que está acontecendo com o mundo, porque o mundo está de tal forma, porque os jovens não respeitam mais os seus pais, não respeitam mais os mais velhos, os jovens parecem estar perdidos, parece que não estão realmente perdidos. E é um assunto muito triste, né, de ver como tudo está acontecendo no mundo, mas ao mesmo tempo o pior, né, o que realmente me preocupa mais é o que está acontecendo no mundo espiritual, porque os jovens, as crianças estão sendo atacadas pelas mazelas dos pais, os pais muitas das vezes não querem tirar tempo para os seus filhos, darem mais tempo aos seus trabalhos, darem mais tempo aos seus próprios projetos, não incluindo os seus filhos juntos, né? Os pais colocam sobre os seus filhos uma carga muito grande, porque querem que os filhos sejam algo que eles sonham que os filhos devem ser. Então tudo isso tem virado uma situação mais complicada do que talvez nós conseguimos enxergar, e glória a Deus que não conseguimos enxergar o mundo espiritual, porque cada vez que nós damos uma brecha dessa, são os nossos filhos que são atacados. Amém? E essa situação é tão conflitosa e tão difícil de ser falada, porque nós estamos falando de gerações. Talvez o que você vê hoje é um filho seu respondendo, às vezes você vê um filho seu fazendo algo errado, né? Mas vai além, porque hoje nós somos os pais, mas um dia nós fomos os filhos. E talvez hoje os motivos de nós fazermos algo que até mesmo não nos agrada é porque lá atrás os nossos pais não souberam como fazer, né? Ou cometer os mesmos erros que nós cometemos hoje. E aí hoje você vira e você fala, puxa, mas eu não queria ter feito isso. Eu não gosto dessa minha conduta. Mas talvez essa conduta já foi gerada lá atrás, porque você viu os seus pais fazendo determinadas coisas e que coisas que os pais deles também fizeram. Então, que nós possamos, né, tomar uma posição, uma postura diferenciada com os nossos filhos, pois há tempo. Tudo há tempo.
Aqui nós vemos, quando fala da palavra aqui, e essa palavra, esse versículo aqui, essa passagem é muito bacana, porque as pessoas vão falar sempre de Abraão, né, que é o pai da fé, né, que o homem que foi lá e por mais um pouquinho ele sacrificava o seu próprio filho, porque o Senhor pediu o sacrifício a ele, mas na verdade era um teste para Abraão, né, da qual ele passou com êxito. Mas aqui hoje eu venho pegar uma parte do filho dele, Isaac. Não se fala assim tanto, né, da questão do Isaac, assim como também não fala, né, de Jesus, a infância de Isaac, nem nada, já pula logo para essa parte. E Isaac, né, foi gerado em sua mãe já na velhice, né, o único filho de Abraão. Abraão também já tinha 100 anos de idade quando foi, né, ser pai de Isaac. E o interessante aqui que eu busco é porque muitas pessoas falam assim, não, mas Isaac era um menino. Tem muitos pesquisadores, não conseguiu se concluir qual a idade certa de Isaac. Mas assim, o que se sabe pelos cálculos, que ele tinha mais do que 20 anos, então ele não era, uns falam 33, outros falam 27, outros 25, né? Mas ninguém fala menos de 20 anos, até mesmo porque, quando fala aqui na palavra, fala que Isaac era um monte, né? Era um monte, e como o pai dele já tinha 100 anos, então o pai dele já tinha a idade mais fragilizada, mas diz que Isaac subiu com a lenha, subiu com a faca, né? Então, para ele subir, não poderia ser uma criança. Como é que ele ia carregar lenhas pesadas para construir um holocausto, um altar, para fazer para queimar, que antigamente eles queimaram, aqui no caso seriam, né, o cordeiro. Então, para poder queimar um cordeiro, ou para poder fazer um sacrifício para queimar, vamos dizer assim, né, no caso, se o pai dele tivesse que realmente sacrificá-lo, teria que ser algo grande, um fogo alto, né, para poder estar queimando o holocausto. E aí, para poder puxar essa lenha toda, como faria isso com a criança? Então já era um rapaz. Era um rapaz. Então ele sendo um rapaz, ele sobe e aí que fala que o pai dele amarra ele. Pensa comigo, um rapaz de 20 e poucos anos, né, um senhor de 100 anos vai amarrar. Se não for da vontade do rapaz em aceitar ele ser amarrado, como um homem de 100 anos vai ter força para fazer algo que o rapaz não queira? Então aqui nós tiramos que o que? O rapaz ele aceitou. Ele pergunta em determinado momento, pai, aonde está o cordeiro? E aí o pai fala, o Senhor proverá. E aí assim a Bíblia não dá mais detalhes como foi. Mas se sabe, igual a Bíblia diz, que, né, eles subiram, montou o altar e do altar ele foi amarrado e colocado para ser sacrificado. O pai levanta a faca, então se não é um filho obediente, um filho que estava na mesma direção que o pai, o filho ia começar a se debater, a reclamar com o pai, eu não vou participar disso, eu não vou fazer isso. O filho aceitou. Por que o filho aceitou? Porque aqui com certeza era um filho amado, era um filho que o pai tinha dedicação a ele, o pai mostrava o propósito dele, né, com Deus. Era uma caminhada, né, entre filho e pai. Quantas vezes o filho, aqui a Bíblia diz que eles iam direto fazer, né, um sacrifício. Então, quantas vezes Isaac viu o pai subindo, foi junto com o pai sacrificar o cordeiro, e agora ele passa a ser, né, o item de sacrifício. Então, se o filho não está na mesma condição que o pai, se o filho não está na mesma obediência que o pai, o filho não aceitaria. E muitos hoje, por muito menos, o pai fala assim, filho, vai fazer tal coisa, eu não vou. Filho, vamos comigo à igreja, vamos comigo ao culto, vamos fazer algo. Não vou, eu tenho a minha própria vida. Mas por que o filho criou a própria vida? Porque ele não tem uma paternidade presente, ele não tem uma maternidade presente. Eu sei que hoje os dias são difíceis, né? O pai e a mãe têm que trabalhar bastante, têm que lutar, sacrificar, mais do que nunca, né? Mas o que adianta tanto zelo com coisas materiais, se não há o zelo de amor? Eu estou falando, meus queridos, cada dia eu tento mais estar presente com minha filha, eu ainda cometo alguns erros ainda em determinados momentos que eu chego tão cansado em casa, mas cansado mesmo, que às vezes eu pego no celular e a Isadora vem e, né, ô pai, vamos brincar. Eu falei, filha, agora não, espera só um pouquinho, só para descansar um pouquinho, mas nunca deixo. Primeira coisa, quando eu entro dentro da minha casa, eu abraçar, beijar minha filha, perguntar como foi o dia dela, né? Abraçar, beijar minha esposa, perguntar também como foi o dia dela. Isso jamais eu deixo de fazer.
mas ainda tem pecado, e em nome de Jesus vai chegar um dia onde, assim, eu vou chegar na minha casa e eu vou abandonar por completo esse telefone, vou abandonar por completo a televisão, que seja, por mais que eu não pegue com tanta frequência, por mais que eu não dê tanto mais tempo como eu dava antes, mas eu ainda tenho determinados momentos que minha filha me procura, e às vezes eu falo assim, filha, agora não, porque eu tô tão cansado, mas eu não posso me deixar me abater, porque o meu melhor tem que ser dentro da minha casa, junto à minha família. Eu tenho que dar o meu melhor, porque a minha filha vê em mim algo que ela vai lá na frente colocar em prática. Então tudo que eu coloco hoje perto dela, que eu mostro, é que eu tenho que dar atenção para o trabalho, que eu tenho que dar mais atenção para o trabalho, que eu tenho que dar mais atenção para as minhas coisas pessoais, que eu tenho que dar mais atenção para o meu cansaço. Lá na frente é esse ser humano egoísta que ela vai se tornar. Porque ela está vendo um pai que é assim. Se a minha esposa também, em determinado momento, for assim, também é o que ela vai ver, que é o que vai construir nela como ser humano. E aí nós queremos culpar, porque eu não sei o que está acontecendo com meu filho, e aí vai para o castigo, e aí o pai dá uma correada, muitas das vezes bate no filho já com sentimentos de raiva. A palavra diz que você pode educar o seu filho, necessário se for, com a vara, mas nunca com ira, nunca com raiva, sim por correção. Então até mesmo o seu sentimento para corrigir o teu filho tem que ser ponderado. Então, que nós possamos fazer com Abraão, sermos obedientes ao Senhor, em primeiro lugar, mas também que nós possamos nos dedicar aos nossos filhos, que um dia foi sonho de cada um, porque eu lembro do dia que a minha esposa falou comigo, nossa, amor, eu quero ser mãe, e eu também falei assim, eu quero ser pai, então isso passa a ser um sonho, um projeto de vida, né? Então, se isso for, nós temos que criar com zelo, com dedicação, sermos os pais que fomos chamados para ser a mãe que foi chamada para ser, dedicarmos, darmos o nosso melhor, parar de culpar os nossos filhos porque eles vieram agora, nós viemos antes. Então, quem veio antes sabe daquilo que deu certo, daquilo que deu errado, mas também não projetar sobre o teu filho, porque você quer o tempo todo que o seu filho seja aquilo que você sonha, né? Fala, não, eu quero que meu filho seja um doutor, que meu filho seja, né, um engenheiro, que seja, né, um advogado. O que seu filho tem que ser é aquilo que Deus quer sobre a vida dele, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade vem cheia de defeito, vem cheia de mazelas, vem cheia de coisas do passado, vem cheia de entulho no meio da vontade, que vai projetar em cima do seu filho coisas ruins, que por mais que você ache que está projetando algo bom, não é, são coisas ruins. Amém? Então, Deus, quando ele fala com Abraão, depois o anjo fala assim, opa, pode tirar, não precisa de fazer nada disso, é só um teste para ver a tua fé. E ali não foi só Abraão, foi o filho também que passou com êxito, porque o filho também aceitou ser sacrificado. Então ali foi um papel bem designado dos dois. E eu vou contar aqui um detalhe interessante, porque um dia eu cheguei, eu eu oro para minha filha à noite, todo dia à noite. Aliás, eu costumo pegar eu e minha família, eu, minha esposa e ela. Isso, em nome de Jesus, também é outra coisa, porque tem dia que chega cansado, e aí as duas já estão deitadas, e aí eu fico com pena, né, de levantar, de acordá-las, e aí eu acabo orando sozinho. Mas o certo mesmo é eu acordar, orarmos juntos como família, apresentar a família, assim como apresento de manhã, apresentar à noite, né, o nosso dia juntos. Mas aí esse dia nós colocamos ela na cama, e aí eu ajoelhei perto dela para poder orar por ela, e eu comecei a liberar a palavra sobre a minha filha. Eu falei com ela assim, minha filha, você é uma bênção, você é vitoriosa, você é uma pessoa, você é uma filha muito amada pelo seu pai, pela sua mãe, você será tudo de bom. Você na sua adolescência, na sua juventude, na sua fase adulta, você será vitoriosa, independente do que a sua mãe, independente do que eu queira, mas o que o Senhor quer irá se concretizar sobre a sua vida. E você desde já é uma menina vitoriosa, você é maravilhosa. Comecei a liberar essas palavras sobre a vida da minha filha. E ela já tinha um tempinho que ela já estava dormindo, então ela já estava no sono profundo. E no dia seguinte ela chegou para mim e falou assim, pai, ela tem 5 anos,
E ela virou e falou assim, pai, você estava orando para mim, não estava? Eu falei assim, tá, filho, papai estava orando. Não, ela falou assim, papai estava orando para mim. Eu falei assim, por que você está falando isso, filha? Porque eu vi o Senhor falando, o Senhor estava perto de mim, o Senhor estava falando comigo. Eu falei assim, mas como, filha, você estava dormindo? Ela, mas eu vi, o Senhor estava falando que eu sou maravilhosa, que eu sou muito amada, que você me ama, que a mamãe me ama. E aí ela foi falando algumas coisas da qual eu havia falado. E isso foi maravilhoso, porque como ela estava naquele sono profundo, eu não sei a forma, não posso falar aqui como aconteceu, o que aconteceu, só sei que o Senhor, o Espírito Santo que habita em nós, naquele momento, arrumou uma forma dela ver, dela ouvir, sentir tudo aquilo que eu e minha esposa projetamos para ela. E eu quero, depende de minha filha, da formação dela, né, do que ela vai ser na profissão dela, mas o que eu quero que ela seja, isso é do meu coração, é que minha filha seja uma serva do Senhor, que ela realmente coloque Deus em primeiro lugar, que ela ame o Senhor de todo o coração dela, que ela faça coisas maiores do que eu e minha esposa estamos fazendo, porque nós já começamos a nossa caminhada mais velho, e nós estamos dando a oportunidade dela de conhecer o Senhor desde pequena. E tenho certeza que ela é uma bênção para o Senhor, assim como ela é uma bênção para nós. E aí, meus queridos, sei que vai entrar às vezes, né, na criação, vai entrar família, vai querer gente dar palpite. Irmãos, que vocês possam, toda vez que alguém falar sobre a criação dos seus filhos, que vocês tenham muito amor e discernimento para o que vocês vão falar, para o que vocês vão responder. Mas digam para as pessoas, falem assim, o que eu quero que a minha filha seja e como ela vai ser, quem determina é o Senhor. A minha parte eu farei. Se necessário for, eu tiver que colocar no castigo, necessário for, dar um chinelo, coisa do tipo, que às vezes nem necessário vai ser, né? Dependendo da forma com que você agir nos outros dias, mas se necessário for, você vai fazer com muita cautela, com muito amor, porque das vezes que talvez eu tive que dar uma pequena chinelada na minha filha, né, no lugar certo, da forma certa, doeu muito mais em mim do que eu tenho certeza que doeu nela. E todas as vezes que eu fiz isso, eu chamei ela com muito amor e com carinho, expliquei para ela o porquê eu havia feito. E logo em seguida, que eu ter às vezes dado uma chinelada nela, né, que eu peguei, que eu abracei ela para conversar, ela veio com tanto amor para junto de mim que, como se ela estivesse falando para mim, pai, eu precisava disso. Então ela não se afastou, ela não criou medo de mim, porque eu não bati para ela ter medo de mim. Quando eu fiz algo com ela, eu não fiz para que ela tivesse, um racismo, não, meu pai agora, meu pai é isso, meu pai é... Não, o que eu fiz foi que minha filha visse o amor que eu tenho por ela, que eu fiz isso para que antes que as outras pessoas que realmente têm maldade nos seus corações fizessem algo contra ela. Então estamos forjando caráter na nossa filha. Não incentivo ninguém, não falo com ninguém, tem que dar uma chinelada, tem que dar um tapa. Quando for fazer algo, peça discernimento, direção para o Senhor, para que você faça isso com amor. Não faça isso com raiva, nem com ódio, nem com sentimento, que vai criar um afastamento ainda maior entre vocês e seus filhos. Amém? Outra coisa também que às vezes família vai pegar e falar assim, mas vocês agora, né? Eu tenho certeza que a minha família, com os meus amigos, muitas vezes ficam chateados comigo, com a minha esposa, porque vocês não vão mais na nossa casa, que vocês nos procuram muito pouco, né? Que vocês vêm muito pouco, né? Nos procurar. Gente, a palavra diz que o homem, né, largará sua casa, sua família e unirá sua esposa e vice-versa. Isso é um mandamento do Senhor, o Senhor está me ordenando a fazer isso. E sabe por que eu faço isso com zelo, com amor? Hoje eu, minha filha, minha esposa, estamos mais juntos, não deixo de ver às vezes a minha família para ver outras pessoas, é porque eu quero estar junto com a minha família. Se eu não fiz algo, se eu não fui o filho para minha mãe, se eu não fui o filho para o meu pai, que eu deveria ser quando eu morava com eles, que eu estava com eles, não vai ser agora que eu sair da casa que eu vou conseguir ser o filho que eu deveria. Vou abandonar meus pais? De maneira alguma. Eu só não tenho mais que viver, às vezes, né, ali, tendo que viver a vida deles, né, dar palpite na vida deles, cobrando deles algo, que lá atrás já aconteceu. Agora eu tenho que ser o pai que Deus manda eu ser, eu tenho que ser o marido que Deus manda eu ser.
para que realmente a minha filha veja essa formação de paternidade e de maternidade, identifique isso para ela escolher o marido dela, para ela ser a mãe que ela vai precisar ser no futuro. Que às vezes você abre mão de educar os seus filhos, de estar com os seus filhos, estar com a sua esposa, para estar com a tua mãe, para estar com o teu pai, e aí você não vai conseguir nem ser o filho, não vai ser o filho que você deveria ser os seus pais, e nem ser o pai que deveria ser os seus filhos, porque você está pulando, né, o momento. Você deveria ser, agora que você deveria ser pai, você está querendo ser filho. Filho, você já teve o seu filho, tempo para ser filho. Lógico que você ainda tem, né? Constantemente você vai até os seus pais, você vai continuar amando seus pais, sua mãe. Quando eles precisarem, você vai estar presente. Mas agora é o momento de você ser o pai que você deve ser a mãe que você deve ser. E aí você vai conseguir fazer todas as coisas, porque o Senhor, a partir do momento que Ele te chama para fazer algo e você faz com excelência, as outras coisas Ele vai cuidando. Ele vai cuidar do seu pai, Ele vai cuidar da sua mãe, Ele vai cuidar de toda a sua família, dos seus amigos. Mas entenda que você tem algo por fazer agora, você tem algo, uma obrigação a concluir. Então faça, meu amigo, meu querido e minha querida, com muito amor e com muito carinho. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar, porque mais uma vez eu digo, Deus não é um homem para mentir. Então, se Ele ordenou que você vá e seja o pai, que você seja uma mãe, conclua a missão que Deus tem incumbido para você. Amém? Mais uma vez, me despeço de vocês com um café maravilhoso, na presença do Senhor. Tenho certeza que assim como Ele tem feito grandes coisas sobre a minha vida, Ele fará sobre a vida de vocês. Então não, de maneira alguma, corra daquilo que Deus te chamou para fazer. Pelo contrário, siga em frente. Um belo café com a palavra em nome de Jesus. Amém.